amigos e amigas do Brasil, estamos aqui em Arusha, no norte da Tanzânia, no Centro de Convenções da Tanzânia, participando da Conferência Mundial de Missão e Evangelização, promovida pelo Conselho Mundial de Igrejas, e debatendo um tema super importante para o momento que vivemos no mundo hoje, que é movendo-nos no Espírito, chamados a um discipulado transformado e transformador. Eu estou aqui com colegas do Brasil e eles mesmos vão se apresentar a vocês. Eu sou Roberto Tsuete, professor de Missiologia e Teologia Prática na Faculdade ZEST em São Leopoldo, e participo aqui como um assessor convidado. Passo a palavra então para você, Daniela. Você poderia se apresentar e dizer o que você está sentindo como participante do Instituto Teológico Ecumênico Global. Saudações então, professor Roberto. Eu sou Daniela Senger e tenho mestrado em Teologia pela EST e atualmente eu sou doutoranda em Sociologia, bolsista CAPES, com pesquisa relacionada à Sociologia da Religião no estado de Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, São Cristóvão. Fui então convidada a participar do GET de 2018 como facilitadora. Então esse termo já explica um pouco da nossa função não necessariamente como professores ou ensinadores, mas como mediadores de um diálogo entre jovens teólogos e teólogas de mais de 40 países e de mais ou menos 90 instituições cristãs. Então a experiência tem sido bastante reveladora em termos de como o diálogo e o ecumenismo nos convidam a uma reunião a partir das questões que preocupam as nossas nações, os nossos países, as nossas cidades, as nossas igrejas, em prol do bem, da saúde, da melhoria de vida, do desenvolvimento, da construção de paz do povo, dos povos, que estão representados por essas inúmeras pessoas de inúmeros países. Com certeza, e infelizmente, muitos desses países também trazem na sua bagagem questões bastante graves em termos de guerras, em termos de falta de tolerância, em termos de ameaças ao bem natural de cada local. E a grande pergunta é como nós, como igreja, como igrejas, estamos sendo uma voz profética e ética em nossas realidades. Muito obrigado, então, Daniela. Vamos ouvir o Rafaelson. O que você tem sentido como participante desse importante, digamos assim, encontro que acontece dentro da conferência? Vocês como estudantes e facilitadores desse Instituto Ecumênico Global. Muito obrigado, professor. Daniela também. Meu nome é Rafaelson Zilce. Eu faço doutorado na Faculdade ZEST. Meu trabalho lida com antropologia teológica e filosófica e lida bastante com o processo colonial que tivemos e os resquícios que ainda temos culturalmente e sociologicamente. E para mim tem sido uma experiência muito importante estar presente aqui, vindo de uma tradição pentecostal. Ainda há uma dificuldade muito grande para o diálogo ecumênico. Ainda estamos aprendendo muito como precisamos crescer unidos como igreja para poder realmente fazer a diferença num mundo que é marcado pela divisão. Então eu acho que isso é algo que nós, como facilitadores do GET, também estamos percebendo. A diversidade dos contextos, mas a dificuldade das igrejas trabalharem junto entre si para fazer a diferença na sociedade e também colocando acima de tudo a vida humana e a vida da criação acima de qualquer coisa,
nós temos uma diversidade de contextos, nós temos contextos onde o cristianismo é minoritário, ele é perseguido, ele é oprimido, mas também temos contextos onde ele é uma porcentagem muito grande e ele exerce essa opressão, ele exerce também essa perseguição. Quando você diz ele, você diz o cristianismo, as igrejas cristãs? Eu acho que sim, porque eu acho que para mim, sempre quando eu falo, eu não falo, eu reflito a partir da minha tradição. Pentecostal? Sim, da minha tradição e também como Assembleia de Deus, da minha igreja. Mas só que quando eu vejo nós cristãos, eu sempre tenho que refletir dessa forma, porque muitos de fora do cristianismo, eles não fazem essa distinção. É verdade. E quando nós erramos, eles muitas vezes veem como o cristianismo. Entendo. Né? Então, esse tema eu acho que é muito interessante, porque ele lida com algo que por muito tempo foi excluído da teologia. E a voz do Espírito, podemos dizer que está sendo refletida em muitas das palestras que nós estamos ouvindo aqui. A voz que clama pela vida, a voz que clama por uma mudança, primeiro interior, individual, mas que reflita dentro das igrejas, né? Porque algo que nós temos ressaltado e nós temos visto aqui é a perda de confiança das pessoas, né? E o dever, eu acredito, nós como igreja, mas nós como denominações e nós como cristãos individuais, de reconquistar a confiança numa palavra que é amor, num Deus que é libertador. Muito obrigado, Rafaelson. De minha parte, eu queria dizer que muitas coisas estão me marcando nesta conferência. Em primeiro lugar, eu nunca me senti num ambiente tão africano como aqui na África. Parece óbvio, evidente, nós estamos na África, mas o ambiente da conferência, a música africana, os corais que nós temos visto, o coral Maasai, por exemplo, da Igreja Católica, que participa quase todos os dias aqui, é algo impressionante. Quando esses corais, o coral que cantou no primeiro dia, eram mais de 300 pessoas, homens e mulheres, cantando com uma alegria que é difícil a gente encontrar nos nossos corais brasileiros, todos muito sisudos. Os africanos, de um modo geral, quando cantam, quando oram, quando celebram, eles não podem deixar de dançar. E se a gente quiser fazer, digamos assim, uma igreja que atinja o coração da nós temos que aprender pelo menos a dançar, a cantar com mais coração. Isso é uma coisa impressionante nesse lugar. E então vem as questões concretas. As igrejas precisam responder aos gritos das pessoas por justiça, as pessoas que sofrem fome, as pessoas que sofrem das diferentes formas de violência, porque não existe só a violência das guerras, existem muitas outras violências que estão sendo denunciadas cada dia nas reuniões, nos estudos bíblicos, nas orações, nos cantos e, sobretudo, nas conferências, que têm sido muito desafiadoras. Eu fico impressionado com a força do pensamento africano. O pensamento africano hoje, ele está num processo de descolonização. E isso se reflete na liberdade com que essas pessoas que falam para nós, homens e mulheres, discutem os temas tradicionais da teologia cristã de uma forma própria, de uma forma que está surpreendendo, acredito eu, as pessoas aqui. E também não só os africanos, mas pessoas do mundo inteiro estão falando para nós. Hoje, por exemplo, nós ouvimos um depoimento de uma teóloga indígena das Ilhas Fiji, uma pessoa de 30 anos e que disse: Jesus, quando começa a sua pregação, ele tinha a minha idade. A gente esquece que Jesus foi um jovem que transformou o mundo, mas ele transformou o mundo não impondo nada, ele simplesmente
anunciou a sua palavra e deu a vida por isso. Se a gente quiser ser discípulo de Jesus, nós temos que andar com Ele, movendo-nos no Espírito. Meu nome é Graham McGeer, eu sou pastor da Igreja da Escócia, mas atualmente eu sou professor da Faculdade Unida de Vitória, no Brasil. Estamos aqui na Conferência de Missão e Evangelismo do Conselho Mundial de Igrejas e estamos conversando um pouco na conferência sobre o discipulado transformador. Eu pergunto isso, o que é isso nos dias de hoje, um discipulado transformador? Meu nome é Ana Gabriela, eu sou da Igreja Metodista. Para mim, eu acho que o que a gente vem discutindo, que é um discipulado transformador, é aquele que chega a todas as camadas da igreja, que não vê somente um lado, mas que vê o todo, o contexto todo da igreja, o contexto do país, o contexto daquilo que a sociedade vem vivendo e tenta, de alguma forma, transformar a situação, transformar a realidade do povo que nós estamos tentando ajudar. Eu sou Wallace, eu sou teólogo e mestre em Ciências da Religião. Para mim, a experiência de discipulado transformador que eu tenho ouvido e entendido das experiências que são compartilhadas é que o discipulado transformador é o que toma em conta radicalmente o chamado de Jesus, em contestar as opressões, em contestar os poderes que produzem morte e também de inclusão. Eu acho que no ministério de Jesus, Jesus tratou de incluir as pessoas, tratou de quebrar barreiras religiosas, de gênero e de propor um discipulado que vai nesse sentido, de destruir aquilo que está destruindo a vida, mas é uma destruição no sentido de trazer o amor e desestabilizar todas essas forças de opressão. Então, sou Éder Belling, sou da Igreja Evangélica Luterana no Brasil e creio que é muito pertinente a pergunta, mesmo porque, como também o tema aqui na conferência trata também do Espírito Santo e hoje num dos grupos, como bem foi lembrado, um dos motivos que dividiu a Igreja Cristã, o primeiro cisma da Igreja, foi justamente o entendimento do que é o Espírito Santo. E agora nós vemos também com um testemunho muito forte aqui no Conselho Mundial de Igrejas, que é novamente o Espírito Santo. Se um dia ele foi um tema que nos dividiu, hoje ele é um tema que nos une em torno de um discipulado que justamente procura desacomodar as nossas igrejas, as pessoas principalmente em nossas comunidades, para que nós realmente possamos transformar ela com base daquilo que nós temos no Evangelho, com base daquilo que nós temos de melhor, que é a relação, que é o amor, que é o diálogo, E isso também transpõe até barreiras de dentro do cristianismo, Então a gente também pode tentar entrar em diálogo também com nossos irmãos de outras igrejas, mas também de outras religiões. Pois é, eu acho que nós estamos aqui num encontro de mais de 1000 pessoas do mundo inteiro, de vários tipos de cristianismo, desde católico romano, ortodoxo, protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal. E o que me chama muita atenção é que nós estamos, na verdade, discutindo o seguimento de Jesus em contextos variados e diferentes, tanto de sofrimento quanto de esperança. E nós ouvimos histórias de mulheres, de povos indígenas, de pessoas negras, que tentam seguir Jesus num contexto muito difícil. E ao mesmo tempo eles levaram uma palavra de esperança para nós, de transformação, como a situação deles e delas se transformou depois de tentar, no seu contexto, no seu dia a dia, implantar essa ideia de seguir Jesus naquele lugar. Eu acho que isso é muito rico de entender como Jesus se encarna no nosso mundo, em lugares, contextos diferentes, e como nós, como povo de Deus, como as igrejas, como o cristianismo, como é que nós estamos tentando responder fielmente esse chamado de Jesus para ser discípulos transformadores. Uma das novidades desse encontro é que nós temos um Instituto Ecumênico Teológico Global, que é um instituto que reúne 120 teólogos e teólogas no mundo inteiro para conversar sobre a unidade da igreja e a missão da igreja. E todos vocês estão participando nesse programa e seria interessante para vocês contar um pouco mais sobre como isso funciona e o que você tem aprendido nessa vivência. Bom, tem sido uma experiência muito importante na minha vida.
nós temos aprendido muito sobre ecumenismo, como nós devemos seguir Jesus, ou como Jesus quebrou barreiras na época dele, como foi o chamado de Jesus. Isso tem sido muito transformador, tem sido muito libertador para cada um de nós que estamos participando e discutindo os assuntos que nos são propostos. Para mim tem sido uma experiência muito positiva, no sentido de conhecer pessoas de outros países, conhecer outras experiências, ter diálogo com outras realidades, para nós entendermos que o cristianismo no mundo tem tomado direções diferentes, baseadas no seu contexto. Isso nos ensina algo sobre a pluralidade, sobre a multiplicidade de formas com que se pode levar adiante o chamado de Jesus. Então eu saio daqui com um pouco mais de esperança, com um pouco mais de entusiasmo, apesar de muitas vezes o contexto regional de cada continente, de cada situação não ser muito favorável à unidade e ao discipulado e a uma missão séria, mas eu saio daqui com essa esperança de que nós vamos seguir adiante, vamos conseguir fazer mais. Creio que o GET é uma experiência muito incrível para quem é um jovem teólogo, né? Muitos que estão participando conosco também são ministros já, e toda essa diversidade que é trazida dentro desse contexto, desses debates, nos fazem refletir também muito profundamente do que realmente significa a nossa fé, a nível de diferentes confissões cristãs, mas também a nível pessoal, e de como nós podemos também, enquanto cristãos, termos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e ainda assim sermos tão diversos e ricos em nossas tradições litúrgicas, de orações, de cantos. E essa é uma coisa que aparece muito forte também dentro de cada grupo, que nós estamos divididos em diferentes grupos, em que nós também participamos, onde essas coisas vêm à tona, e nós também temos que, às vezes por um pouco de inexperiência, também aprender a lidar com tanta diversidade, por mais que no Brasil a gente seja um país tão diverso, mas realmente o mundo e a fé realmente é uma coisa tão diversa e é uma coisa tão incrível, que a experiência assim nesse quesito é excelente. Acho que esse programa que está sendo oferecido aqui nessa conferência é uma coisa fantástica para a nova geração, os novos teólogos, as novas teólogas poderem conviver juntos, pensarem juntos o futuro da igreja, a atualidade da igreja, aprender dos contextos diferentes e refletir um pouco mais profundamente sobre esses temas teológicos de unidade e missão. E tanto pessoas na vida pastoral quanto dentro da academia, e mostra essa diversidade e a riqueza de poder servir Deus em lugares distintos, diferentes. E o GET, esse Instituto Ecumênico Global Teológico, traz essas oportunidades, e eu, por mim, fico muito feliz que tem 3 pessoas que tiveram essa oportunidade do Brasil para participar junto com outras pessoas do mundo inteiro, para acrescentar o olhar brasileiro, esse contexto e diálogo.